Olá, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Horizonte Debate ao vivo na sua televisão. Leigo é uma palavra vinda do grego laikos, que passou ao latim como laicos, sendo usado para definir pessoas que não pertencem a uma elite religiosa e que não tenha tido conhecimento para cumprir determinadas obrigações religiosas, fazendo parte da hierarquia do domínio religioso. Hoje, os leigos são cristãos batizados que não estão ligados como membros às sagradas ordens que foram incorporados a Cristo pelo batismo e que participam da função sacerdotal, profética e régia de Cristo. Qual o protagonismo dos leigos na igreja e na sociedade contemporânea? O Horizonte Debate de hoje traz uma discussão sobre o ano do laicato, que em 2018 trata sobre a igreja em saída. Participam do debate o Herbert Cirilo Gonçalves, teólogo, leigo e assessor do Conselho Arquidiocesano do Laicato, doutorando em Ciências da Religião na PUC Minas. Rodrigo Kopp, historiador e professor do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Religião da PUC Minas. E a professora Áurea Mirim Buroc, teóloga e doutora em Teologia, graduada em Letras, professora da PUC e do Instituto São Tomás de Aquino. Conversava com a professora Áurea, agora, antes de abrir as câmeras, de que quando a gente traz um Horizonte Debate que tem um perfil como, por exemplo, a lei dos agrotóxicos, a gente tem sempre dois pontos de vista. Hoje, a gente traz um ponto de vista, e eu acredito que todos são a favor da participação dos leigos na igreja. Mas a gente está entrando na casa das pessoas agora para levar um tema, para levar uma ideia. Qual que é a importância da participação do leigo na igreja, professora Áurea? Você consegue imaginar uma igreja feita só de padres e bispos? Sim. Ou, no máximo, de freiras e freis, que também são leigos, né? Embora... Ordenados? Não, no caso dos consagrados, eles fazem os votos, né? Mas, se não forem ordenados, são leigos. O que sobraria? Sim. Professor Rodrigo, qual que é a importância do ano, de celebrar um ano inteiro, que começou em 2017, do laicato na nossa igreja? Bem, Jairo, a questão do laicato é um dos pontos fundamentais na igreja atualmente, não só atualmente, mas quando eu falo atualmente, estou pensando aí por uns 50 anos ou até mais, uns 100 anos, né, quando a igreja ela passa a se apresentar na esfera pública de uma maneira diferente. Por quê? Porque não está mais garantido um certo tipo de hegemonia religiosa mais nessa sociedade, né? E eu pensando no Brasil especificamente, os leigos passam a ter uma projeção muito forte ali a partir da década de 30, né, com o desenvolvimento da ação católica brasileira. E pensar o leigo hoje, quer dizer, retomar um pouco essa história e repensar qual a posição dos fiéis, em sua maioria, né, como a Áurea dizia. Quer dizer, a maioria da igreja ela é formada de leigos e como esses leigos, né, esses católicos, eles podem levar a mensagem de Cristo para o debate público, né? Quer dizer, o debate público... o Estado é laico e por isso, sim, as pessoas podem participar e a igreja deve, sim, se apresentar e falar o que ela pensa. E os leigos estão em todos os lugares, né? Os leigos estão na TV, os leigos estão na universidade, os leigos estão em todos os lugares. Então, é muito importante pensar isso. Olha que coisa bonita que nós estamos tratando hoje, telespectador do Horizonte Debate, que pode participar conosco no 996428473. Se você sentiu que é possível passar uma pergunta ou uma dúvida sua, você que é médico, você que é professor de português, você que é dona de casa e que tem vontade de participar de forma mais ativa, essa igreja em saída. Se você só entra e sai da sua igreja enquanto assembleia e você está doido para poder fazer alguma coisa mais bela, falar de Cristo de um jeito mais útil para a sociedade, escreve para a gente, porque os especialistas vão poder indicá-lo, te dar uma palavra de motivação e esperança para poder fazer isso. Professor Herbert, qual que é a importância do laicato para você, cara? O laicato é fundamental. Eu acredito que esse ano que a gente celebra o laicato,
é fundamental para, inclusive, conscientizar os próprios leigos de qual é a sua dignidade, a sua identidade e a sua missão. Eu até gosto muito de uma definição de laicato como povo de Deus, como membros do corpo místico. O termo leigo, ele às vezes traz um pouco de conflito, porque a gente pensa sempre alguém que tem um conhecimento superficial. E durante algum tempo, acreditou-se também que na igreja, os leigos eram aqueles que não conheciam a palavra, aqueles que não sabiam tanto das coisas religiosas. E até uma definição que está presente na Lumen Gentium diz que os leigos são aqueles que não são membros de estado religioso ou de ordem sacra. É uma definição importante para dizer o que o leigo é, mas ao mesmo tempo é uma definição que diz que parte do não é isso. Então, o que seria o leigo? O leigo, ele é membro do corpo místico de Cristo, como os outros membros de estado religioso ou de ordens sacras, e eles têm uma dignidade como a dignidade desses outros membros, diferenciando apenas nos seus ministérios. E o interessante do leigo é que ele está na igreja, mas ele também está no mundo, presente na sociedade. Então, a identidade do leigo é ele ser aquele rosto de Cristo dentro da igreja, mas, sobretudo, na realidade do mundo, né? Só pode ser leigo na igreja aquele sujeito que tem vocação para ser santo, Áureo? Não, absolutamente. Aliás, somos todos chamados à santidade, né? Como diz Papa Francisco, e isso é verdade. Mas todos os batizados são os leigos, né? Se eles não forem ordenados, são leigos. Embora, foi agora em maio, eu estive em Porto Alegre participando de um simpósio sobre o pontificado do Papa Francisco, e um leigo italiano, professor de teologia lá na Itália, Andrea Grillo, levantou uma suspeita sobre essa palavra. Ele dizia, mas por que a gente tem que se separar, né, em leigos e ordenados, afinal das contas? Pode ser que daqui a pouco tempo a gente não use mais essa terminologia, porque com o batismo somos todos cristãos, né? Todos cristãos. É claro que o papel e o ministério ordenado é fundamental na igreja, certo? Mas se nós não nos conscientizarmos, todos ordenados e não ordenados, de que nós somos o corpo de Cristo, como dizia o Elbert, né? Que nós fazemos parte de uma família, e que se nós não vivermos a comunhão, deixa eu falar, trinitária, né? A igreja pode, né, sofrer muito mais do que aquilo que está sofrendo agora. Sim. Não acredito que nos séculos passados aí muitos profetas de desgraça, né, profetizaram o fim da Igreja Católica e das outras igrejas. Mas o que nós vemos é que isso não aconteceu, muito pelo contrário, né? Professor Áureo, deixa eu desconstruir algumas coisas. Sim, pois não. Porque aí, exposto à importância... Rodrigo, Webert, acontece muitas vezes de que as pessoas, talvez por um exercício de fuga, ou talvez por um exercício de medo, falta de coragem, covardia, de dizer assim, eu sou pecador demais, eu não funciono para esse negócio, não. Acontece isso. Não funciona para quê? Para participar, para ir lá na frente, por exemplo, naquela comunidade tem a matriz, mas lá naquele bairro escondido,
tem lá uma área que é da igreja, um lote que é da igreja, e o sujeito resolve, não, vamos fazer uma rifa aqui para a gente levantar uma pequena capela aqui. Mas aí, muitas vezes, covardemente, o sujeito, quem sabe eu estou tocando o coração de um tanto de gente agora, o sujeito, ele foge dizendo que não tem vocação para ser santo, por exemplo. Eu acho que essa questão da santidade também é um tema muito, muito atual, né? Então, como a Áurea bem disse, essa questão todos são chamados a serem santos, isso é um tema que não é só de Francisco, mas Francisco ele está bebendo isso também, principalmente no Concílio Vaticano II. E quando você observa a história da Igreja a partir do Vaticano II, né, esse grande concílio da década de 60, você vai observar, principalmente no pontificado do João Paulo II, uma profusão de números de santos, que é uma profusão no sentido que não mais só padres religiosos também se tornaram santos ou foram reconhecidos como santos, né? Porque a pessoa não vira santa, né? Ela é reconhecida como santa. Então, quer dizer, isso foi um grande sinal. E quando você faz essa pergunta, quer dizer, quem é o santo, de fato, que não é uma pessoa que reconhece, né, verdadeiramente seus limites, as suas insuficiências e abertura para que seja tocado pela misericórdia de Deus, né? Então, assim, talvez isso pode ser uma desculpa, talvez o preguiçoso, vou falar assim, entre aspas, né? Não, eu sou pecador. O Rodrigo, eu estava poupando dessa palavra, ele foi direto no ponto. Eu vi que você queria falar ela. Então, quer dizer, não pode, né? Sou pecador demais. Não, mas exatamente são essas pessoas, né, limitadas, que se reconhecem, que são chamadas para estarem lá, né? Perfeito. Eu vou voltar, professor Elvis, daqui a pouquinho, para a gente poder estender um pouco mais no toque do coração dessas pessoas. De novo, bem-vindo ao Horizonte Debate ao vivo. Nós vamos para um breve intervalo. Até daqui a pouco.